Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então na aula de ontem, na aula ao vivo, nós estávamos vendo em língua portuguesa, né? Alguns meios de comunicação e vocês desenharam lá os meios de comunicações que vocês imaginam para o futuro, né? Mas nem todos conseguiram ainda mostrar. Então na próxima aula ao vivo, quem não mostrou vai mostrar o seu meio de comunicação do futuro. Aqui na próxima página, a gente já vai entrar num outro gênero textual, que é o conto. Então, vamos ver as características, as estruturas de um conto, o que é o conto. Então, vamos iniciar aqui, na apostila do terceiro bimestre, tá? Então, ela está lá na página 7 da apostila do terceiro bimestre. Então, conto. Leia a seguir a primeira parte do conto. Vou ler para vocês prestem bem atenção nas pausas que a prof faz, tá? Na leitura, onde há pontuação. Então, para vocês também verem que para o texto não ficar cansativo, a gente tem que fazer essas pausas na leitura, a gente tem que dar ênfase quando necessário, ler mais lentamente onde necessita, né? Então, vamos ver aqui a leitura. Quando fiz 7 anos, lá estava meu avô. Lá estava como se lá sempre estivera, naquele quartinho, entre aparelhos elétricos que não funcionavam mais, rádios, ferros, liquidificadores e com várias ferramentas, chaves de fenda, alicate, martelo. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira em nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. Depois, com o avançar da idade e suas limitações e doenças, foi se afastando da loja e, em seguida, do convívio social, recolhendo-se à sua casa. Ao morrer a minha avó, aceitou morar com um dos filhos, que, além de um quarto para dormir, lhe cedeu o quartinho do fundo, onde ele passava a maior parte do tempo e que ele chamava de oficina. Era lá, na oficina, que eu ia encontrá-lo. Sentava-me no antigo tamborete de couro, ao seu lado, diante de uma mesa encostada à parede e encimada por uma prateleira, cheia de latinhas e caixinhas de tamanhos variados, dentro das quais estavam pregos, parafusos, porcas, roelas, fios, arames. Sentava-me e ficava observando-o a trabalhar. Às vezes o ajudava em pequenas coisas. Eu não entendia bem o que ele fazia, nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras, mas eu percebia, por sua expressão, que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Ele abandonava então, por um momento, o serviço e dava um suspiro profundo, um suspiro de desânimo. Depois olhava para mim e aí, descontraindo-se, sorria ou dizia alguma coisa divertida. Então, vocês perceberam que há várias pausas, né? Vários lugares onde a gente dá uma paradinha para poder respirar durante o texto, para a leitura não ficar cansativa, para dar ênfase também ao enunciado, às palavras, né, que aparecem no texto, as frases, como elas são ditas. Então, veja aqui. O que significa tamborete? Pequeno banco sem encosto. São aquelas banquetas, né, banquinhos. Encimada quer dizer que traz na parte superior. Então, a parede era encimada por uma prateleira cheia de latinhas. Então, vejam agora algumas estruturas do texto. Vocês viram, né, os parágrafos aqui, ó. Aqui nesse trecho nós temos 4 parágrafos. A prof já explicou para vocês, a prof sempre está falando quando muda o assunto, né, dentro de um texto, muda o assunto da frase que eu estava falando, eu tenho que fazer um parágrafo novo. Então, aqui vejo a primeira parte, ele estava contando que o avô ficava lá no quartinho, então ele está falando sobre o avô, e quando ele muda de assunto, que vai contar de quando o avô era novo, como que era a vida dele, aí ele mudou de assunto, então ele fez um parágrafo aqui, né? A escrita agora tem que ter um parágrafo novo. Aí ele contou tudo lá, o que aconteceu com o avô, quando ele foi morar com um dos filhos. Aí ele vai mudar de assunto, vai dizer que lá na oficina que ele encontra o avô,
Então, ele vai fazer um parágrafo novamente aqui no texto. Porque é uma frase nova, já é um assunto novo dentro do próprio texto, da própria história. Quando ele terminou de contar lá sobre o que ele ficava fazendo lá na oficina, aí ele vai contar agora que não entendia muito bem o que o avô fazia e que o avô às vezes ficava, né, um pouco aborrecido, desanimado quando não conseguia fazer o que ele tentava fazer. Então ele fez um parágrafo novo que também está contando outra parte da história, já é um assunto novo dentro desse texto, tá? Vocês viram também que tem as pontuações aqui para separar, né, as orações de uma frase aqui. Então ele está contando, lá estava meu avô. Agora ele vai dizer que ele estava lá como sempre estiver. Então, uma vírgula separando uma oração, outra vírgula separando a outra. Aqui, quando ele coloca lá que ele estava cercado de aparelhos que não funcionavam mais, ele está enumerando esses aparelhos. Veja que aqui não apareceu os 2 pontos, mas um travessão. Então, também pode ser usado os travessões aqui. Ele está enumerando e separando cada elemento com vírgula, tá? Rádios, ferros, liquidificadores, tá? Aqui, vejo que aqui foi usado os 2 pontos, e com várias ferramentas. 2 pontos, porque vai fazer a enumeração também. Então, chave de fenda, alicate, martelo. As reticências indicam que tinha outras coisas também, que ele não citou. A mesma coisa que se ele colocasse etc, né? Vejam que quando vai explicar aqui, então, que o vô fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, ele quis explicar que foi a primeira loja da cidade. Então, ele colocou, ó, 2 travessões. Então, ó, aqui a frase ficou entre os travessões para explicar. Vocês lembram lá que a gente falou que pode aparecer entre aspas, pode aparecer entre parênteses, ou entre os travessões, ou até mesmo entre vírgulas, explicando, certo? Então, agora a gente vai na outra página e vamos fazer um pouquinho a interpretação desse texto aqui. Vejam ali, ó. Que personagens que aparecem nessa primeira parte do texto? Quais foram os personagens que apareceram ali, ó? O avô e o menino, né? Então, ele estava contando a história do avô dele e o menino, que também é um personagem. Por que a gente sabe que o menino é um personagem? Porque ele está contando aqui, ó, a história dele e do avô. Ele está contando uma história onde ele participava. Então, ele é personagem, mas ele é narrador, tá? Vamos pôr entre vírgula. Que também é o narrador, tá? O narrador desse conto participa ou não da história? Sim. Então, ele é o narrador, o menino, né? O que nós podemos colocar ali? Um trechinho, né? Que justifique, então. Podemos colocar lá, era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Ou então, podemos achar uma outra parte. Sentava-me e ficava observando-o a trabalhar. Eu não entendia bem o que ele queria fazer. Então, vamos colocar um desses trechinhos lá, tá? Então, vamos colocar entre aspas, porque é a fala dele, né? Olha eu aqui. Era lá na oficina que eu ia encontrar. Então, era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Faltou um R aqui. Tá. Releia o trecho. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos, a primeira de nossa cidade, com ela criando uma família de 8 filhos. O que quer dizer essa expressão que está mais escura aqui em negrito? Por que ela está escurecida ali? Então, ali diz com ela criando uma família de 8 filhos. Quer dizer o quê?
que ele sustentou a sua família de 8 filhos, né, com a sua loja de eletrodomésticos. Então, vamos colocar lá. Ele sustentou, né, ele criou os filhos, ele conseguiu alimentar sua família, né? Ele conseguiu sustentar os 8 filhos com o que ganhava na sua loja de eletrodomésticos. Nesta primeira parte do conto, o narrador apresenta o seu avô, que é o tema principal da narrativa. Transcreva do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem. O que ele fala lá que o avô, como que era o avô? Vejam lá quando ele diz assim, lá na oficina eu ia encontrá-lo. Sentava-me no banquinho, ficava observando. Mas ele fala primeiro que o avô sempre ficava quieto, né? Quase não falava, era de poucas palavras. Então, conta das limitações também do avô. Mas ali embaixo, no último parágrafo, dá bem pra gente ver a característica do avô, quando ele diz assim: eu não entendia bem o que ele fazia e ele não me explicava, sempre fora de poucas palavras. Então, podemos colocar aqui. Opa, não era lá, era aqui. Então, vamos colocar lá que ele sempre fora de poucas palavras. Então, isso quer dizer o quê? Que o avô era mais quieto, mais contido, né? Era uma pessoa mais na dele, não era de ficar conversando muito, que não explicava, sempre fora de poucas palavras. Agora diz: no dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, um dia ficou marcado na minha memória, com todos os seus detalhes. Eu cedo ainda fui à sua casa. Falei do aniversário, convidei para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não podia ir e que eu não reparasse, depois ficou um tanto pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer. Então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Esperei ansioso. Passou alguns minutos, chamou-me de volta e entregou meu pequeno objeto embrulhado em papel rosa. Papel que na época se usava para embrulhar tudo nos armazéns, lojas e padarias. Então, esse textinho aqui, esse restinho do texto, a gente vai deixar para ver na próxima aula, certo? Então, termine de fazer aqui a interpretação, leio novamente o texto, fazendo as pausas necessárias para vocês também irem se habituando, né, com a leitura mais pausada, mais fluente. Até a próxima aula.